Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Que prazer estar com vocês nessa manhã. Que honra poder participar desse tempo de adoração. E eu trago um abraço da comunidade que eu pastoreio, da minha casa, da minha esposa. Vocês têm nos inspirado. Vocês têm, talvez, vocês nem sabem disso certamente, mas vocês têm servido de inspiração para aquilo que a gente está edificando lá no Maranhão. Então, muito obrigado pela fidelidade de vocês. Muito obrigado pelo empenho. Muito obrigado por se deixar ser conduzido pelo Espírito. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. Amém? Como o pastor Israel falou, eu me chamo Rogério. Eu sou bem aí, como a gente fala lá, né? Bem aí do Maranhão. Eu sou casado com a Malu, sou pai do Levi, da Annalise e do Luca. Estamos trabalhando firme para povoar a terra, cumprir o que foi dito, né? E por graça e misericórdia de Deus, eu sou pastor, irmãos, na Missão Cristã Casa do Pai. E antes de começar a falar o que eu quero falar nessa manhã, eu queria falar um pouquinho do que a gente está desenvolvendo lá, para você nos conhecer melhor, para você saber o que a gente está fazendo, para você saber que nós não somos um andarilho, né? Além da comunidade de fé local, da igreja que nós estamos plantando, né? Entramos agora no 10º ano, né? Como diz o Ronaldo Lindório, você precisa de 10 anos para ter certeza que plantou uma igreja, né? Então, ano que vem, quando nós fizermos 10 anos, nós vamos poder dizer que a igreja está plantada. Por enquanto, nós estamos num processo de plantação da igreja, né? E a partir dessa comunidade de fé, nós estamos desenvolvendo um instituto. Nós temos um instituto que já vai para 7 anos, em um dos bairros da cidade. Por meio desse instituto, a gente serve uma comunidade carente que tem lá, com aulas de reforço escolar, com uma escolinha de futebol, com uma escolinha de jiu-jitsu, com curso profissionalizante para os pais, e tem sido assim desafiador, né? Porque a gente, além de afetar a realidade daquela comunidade, nós somos constantemente bombardeados por aquilo que a cultura do local está impondo para aquelas crianças, para aquela comunidade, né, de modo geral. Então a gente está ali já há 7, 8 anos fazendo esse trabalho em um bairro da cidade de São Luís. Além desse instituto, nós temos uma comunidade terapêutica que a gente trabalha com homens em situação de drogadição, e em um outro local, né, em um outro bairro também em São Luís. Além do instituto da comunidade terapêutica, nós temos uma casa de oração que funciona em um outro bairro da cidade, e essa casa de oração funciona como uma base missionária de treinamento e de intercessão, onde ali moram algumas famílias, né, que estão gastando a vida em oração e treinamento, e a gente faz ali as nossas escolas de treinamento, as nossas escolas para a igreja local, a gente faz nessa casa de oração. Além de tudo isso, nós temos um trabalho no interior do estado, chamado Matões do Norte. Matões do Norte fica a 130 quilômetros de São Luís. Segundo o último censo do IBGE, Matões do Norte ela está entre as 5 cidades mais miseráveis do país. Então nós estamos desenvolvendo um trabalho lá, né, mudando a realidade daquela comunidade, e o propósito é fazer uma base missionária lá dentro da comunidade, da BR até o local onde a gente tem um trabalho, fica aproximadamente 30 quilômetros para dentro do mato, assim, você precisa pegar uma estrada de chão, né? É uma realidade muito difícil, né? Então, tudo isso que a gente está desenvolvendo lá. Para a gente ajudar nos custeios de todo esse projeto, a gente vende alguns materiais. Eu trouxe 2 livros para apresentar para os irmãos. O primeiro deles é o meu segundo livro, chamado Casa de Oração, a Eterna Identidade da Igreja. Nesse livro aqui, nós falamos sobre o desejo de Deus de resgatar qual de fato é a identidade da igreja, né? Quando Jesus entra em Jerusalém, o primeiro lugar para onde ele vai não é para o centro político da cidade para tentar pôr ordem no setor público. Ele vai para o templo, porque o desejo dele é pôr ordem a partir da sua igreja, né? Deus não vai mudar a nossa realidade a partir da prefeitura da cidade.
né? Não é a prefeitura que afeta a realidade da igreja, é a igreja que precisa afetar a realidade da cidade. Então ele vai para o templo, e no templo então ele estabelece qual é a sua perspectiva da igreja, qual é a sua expectativa e a sua perspectiva. Então ele está dizendo assim, olha, vocês transformaram a minha casa em um esconderijo de ladrões, mas para mim, a minha casa é uma casa de oração, né? Então a gente fala sobre isso nesse livro. Eu trouxe também o meu mais novo lançamento, chamado Babilônia, a prostituta disfarçada de noiva. Esse livro aqui é um confronto, né? Onde a gente traz um alinhamento para aquilo que nós chamamos ser, de fato, a real natureza da igreja, né? É muito fácil de se confundir a Jerusalém, a noiva adornada da grande Babilônia. Porque quando você lê em Apocalipse, você vai ver que aparentemente elas são muito parecidas. A diferença está no fundamento, né? Porque o fundamento da noiva, ela está no lugar certo e ela é de pedras preciosas. Então, a grande prostituta, ela investe muito na aparência, mas ela não investe no fundamento, né? Então a gente fala sobre isso aqui. Esses livros estão ali na livraria, você pode no final então passar e adquiri-los. Amém? Gente, muito feliz de estar com vocês. Eu queria compartilhar algo pensando com você a partir de 1 Timóteo capítulo 3. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí. Eu quero falar um pouquinho de algo que a gente tem conversado lá na nossa comunidade local. Eu acredito muito que Deus está edificando um tipo de igreja nesse tempo. A gente estava conversando antes do culto ali na mesa de café, que geralmente existem 3 tipos de igreja, né? A gente começou a entrar num assunto ali e o Senhor me trouxe esse pensamento, me trouxe a lembrança, esse pensamento que a gente sempre fala lá na nossa comunidade local. Existem 3 tipos de igreja. Existe a igreja real, existe a igreja ideal e existe a igreja de Cristo. A igreja real é essa igreja que a gente conhece, que a gente vive, não é? É a igreja que tem as suas dificuldades, que tem as suas demandas, que tem os seus problemas. É a igreja da realidade, é essa igreja que a gente se depara com ela todo dia, né? Para onde você for, você vai encontrar uma igreja imperfeita. E como alguém já disse, se você encontrar uma igreja perfeita, por favor, não entre nela, porque muito provavelmente você vai contaminá-la, não é? A igreja real é uma igreja cheia de dificuldade, mas ela está perseverando, ela está num processo de aperfeiçoamento. Existe também a igreja ideal. A igreja ideal, ela existe apenas em um lugar. Onde que existe a igreja ideal? Dentro da nossa cabeça. A igreja ideal, ela só existe aqui, ó. E a igreja ideal, existem várias delas. Por quê? Porque cada um de nós pensamos igreja de um jeito diferente. Então, cada um de nós carregamos uma ideia do que de fato é a igreja. Vocês estão entendendo isso? Então, se nós pensarmos igreja, quando nós pensamos igreja, cada um de nós pensamos um padrão diferente de igreja. Cada um de nós vamos entender igreja a partir de uma perspectiva. Só que, além desses 2 tipos de igreja, da igreja real e da igreja ideal, existe a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, nós encontramos ela nas Escrituras. Amém? Qual é o nosso grande desafio? E qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema é que nós estamos muitas vezes trabalhando para pegar essa igreja real e transformar ela na igreja ideal. Nós estamos trabalhando para transformar a igreja real no tipo de igreja que as pessoas idealizam. E quando fazemos isso, irmãos, nós vamos cansar e não vamos conseguir. Você está aí? Quando nós aplicamos os nossos esforços para edificar a igreja real no tipo de igreja que as pessoas pensam ser a igreja correta, sempre haverá aqueles no nosso meio que vão sair frustrados. Porque nós podemos, irmãos, edificar um tipo de igreja que para um grupo de pessoas é a igreja correta, mas para outros não. Você entende?
Então o problema é quando nós estamos trabalhando, aplicando esforço, aplicando recurso para transformar a igreja real numa igreja ideal. Qual deveria ser então a nossa grande responsabilidade? É trabalhar para transformar a igreja real na igreja de Cristo, no tipo de igreja que Jesus diz que é a igreja correta, que as Escrituras dizem ser a igreja correta. Então, para nós edificarmos a igreja segundo a vontade de Deus, nós precisamos ir para as Escrituras, nós precisamos ir para a Bíblia. Nós precisamos parar e ter coragem de deixar de ouvir um pouco mais a opinião das pessoas com relação à igreja e começarmos a analisar o que a Bíblia diz, qual é o fundamento das Escrituras com relação ao tipo de igreja que agrada o coração de Deus. Porque Jesus espera encontrar um tipo de igreja quando Ele voltar. Amém? Então, lançando esse pano de fundo, 1 Timóteo capítulo 3, eu queria ler com vocês 2 versículos. Eu queria ler com você o versículo 14 e o versículo 15. Você achou? 1 Timóteo 3, 14 e 15. O apóstolo Paulo escrevendo diz assim: escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Amém, gente? Essa é uma carta pastoral de Paulo para um dos seus mais próximos discípulos, né? Timóteo. Timóteo está sendo desafiado por Paulo, ou Timóteo foi levantado por Paulo, para ser um dos seus principais sucessores, talvez. Não é? Timóteo foi levantado por Paulo para ser aquele que talvez daria continuidade àquilo que Paulo começou. A gente estava conversando ontem com um grupo de pastores, eu estava falando sobre isso. Quando você olha a segunda carta de Paulo para Timóteo, você vai ver que a segunda carta de Paulo para Timóteo tem uma natureza diferente da primeira carta. Na primeira carta é uma carta pastoral, a segunda carta, o desejo de Paulo, apesar de estar sendo pressionado e apesar de estar caminhando para a morte, o desejo de Paulo na segunda carta não é pedir ajuda. Paulo na sua segunda carta não está pedindo para Timóteo um socorro. Timóteo, eu estou prestes a morrer, eu estou sendo liberado, eu estou sendo entregue como incenso, como libação. Eu acabei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Eu já estou prestes a ser condenado, porque ele estava prestes a ser condenado à morte. Mas você não vê Paulo pedindo ajuda, você não vê Paulo dizendo assim, me livra daqui. Você vê Paulo dizendo assim, Timóteo, tudo que você recebeu de mim na presença das testemunhas, ou seja, aquilo que você recebeu de mim, que é verdadeiro, transmita para homens fiéis, que tem condição de transmitir para outros. Então a preocupação de Paulo, mesmo estando sendo pressionado, mesmo estando caminhando para a morte, mesmo segundo o contexto da segunda carta, estando sendo abandonado por muitos daqueles que em outras cartas ele chamava de companheiro de jornada. Em muitas cartas Paulo chama alguns irmãos de companheiro de jornada, que na segunda carta para Timóteo ele diz, esse cara me abandonou. Na hora do meu julgamento não tinha ninguém lá, eu fiquei sozinho. Mas você não vê Paulo pedindo socorro, você vê Paulo preocupado em que homens fiéis fossem levantados para que desse continuidade àquilo que ele havia recebido do próprio Cristo, segundo ele escreve aos Gálatas. Você está aí? Então a natureza da segunda carta é diferente da natureza da primeira. A primeira carta é uma carta mais pastoral. Timóteo, você vai dar continuidade. Você foi o homem fiel que eu encontrei para transmitir aquilo que eu recebi, o bom tesouro que eu recebi do Pai, eu estou transmitindo para você. Então, Timóteo, eu vou ter com vocês. Na primeira carta, na segunda carta, Paulo está preso. Na primeira carta, ele está livre. Eu vou ter com vocês. Provavelmente eu estarei aí. Eu vou fazer uma viagem para visitar vocês. Mas existe algo, Timóteo, que vocês precisam saber. E o que vocês precisam saber é urgente. Porque se aquilo que Paulo tinha para comunicar para Timóteo não fosse tão urgente, Paulo esperava chegar lá para falar. Sim ou não? Mas ele fala assim, Timóteo, vocês precisam saber de algo urgente. E não dá para esperar eu chegar aí. Tem algumas coisas que, beleza, eu vou chegar aí, e a gente vai conversar e vocês vão ficar sabendo. Mas existe algo que é urgente.
que assim, não dá para esperar eu chegar, eu preciso que isso alcance logo vocês antes da minha chegada. O que eu quero que vocês saibam é urgente, eu preciso que essa informação chegue até vocês o quanto antes. E que informação tão urgente é essa? O que é tão urgente que não pode esperar Paulo chegar para ensinar? Verso 15. O que eu quero que vocês saibam? É que existe uma maneira certa de se comportar na casa de Deus. Você está aí? Então, se você ler o capítulo 3 antes de tudo isso, ou o capítulo 1 e o capítulo 2, você vê que Paulo dá várias instruções específicas para Timóteo, sobre oração, sobre um padrão correto de culto, sobre um padrão correto de obreiro. Não é? Se você ler o capítulo 3, não é? Um pouco mais para o início do capítulo, você vai ver que Paulo fala para Timóteo sobre algumas características de um bom obreiro. E dessas características ele cita 15 pelo menos. Dessas 15 características, só uma fala de talento, que esse obreiro seja apto para ensinar. Todas as outras falam de caráter. Paulo está ensinando para Timóteo que para ser um bom obreiro na casa de Deus, caráter é mais importante que talento. Então ele fala de várias coisas. Ele instrui em vários aspectos. Mas agora Paulo está falando algo que vai um pouco mais além. Aqui Paulo está falando da sua causa, da razão principal dele ter escrito essa carta, dele ter enviado essa carta. Porque Paulo aqui está falando não mais de um ofício de alguém que iria ocupar um cargo. Paulo aqui está falando, irmãos, acerca da natureza da igreja de Cristo. Você está aí? Paulo apresenta aqui a natureza da igreja. Ele apresenta a igreja como sendo a coluna e o fundamento da verdade. Amém? Ele está dizendo assim, olha só, Timóteo, a natureza da igreja é essa, coluna e fundamento da verdade. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Paulo está dizendo que se o mundo ao redor tiver dúvida com relação à maneira verdadeira de viver, ao olhar para a igreja, essa dúvida tem que ser sanada. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, Timóteo, existe e aqui se você estudar profundamente a carta, você vai ver que haviam falsos ensinos no meio do povo. Não é? Haviam dúvidas sendo geradas no meio do povo. Talvez a gente não tenha tempo de aprofundar nisso, mas o pano de fundo da carta é esse, o contexto da carta é esse, por isso ele se aplica em trazer alguns princípios. Então ele fala assim, olha, se as pessoas em volta estiverem em dúvida, é a vida da igreja que precisa trazer clareza. Elas precisam aprender a respeito da verdade, olhando para como a igreja vive. Você está entendendo isso? E esse princípio que Paulo está ensinando para Timóteo aqui, serve para a igreja de Jesus em todos os tempos, em todos os lugares. Isso não é apenas para uma igreja específica, em um lugar específico, em um tempo específico. Isso é para a igreja de Cristo, em todos os lugares, em todo o tempo. Você está aí? Então, ele está falando sobre a natureza da igreja. E esse tipo de igreja que Paulo está apresentando como sendo a igreja verdadeira, ele está dizendo então que há um modo específico de se viver dentro dessa realidade. Irmãos, aqui, quando eu leio isso, eu preciso ser bombardeado de um sentimento de responsabilidade. Isso aqui precisa gerar temor dentro do meu coração. Então Paulo está dizendo para Timóteo, a natureza da igreja é essa. Coluna, fundamento da verdade. A igreja é onde você
se firma na verdade e edifica sobre a verdade. Porém, essa igreja, que é coluna e fundamento da verdade, você não tem liberdade para viver como quer. Existe uma maneira correta de se viver dentro dela. Você entendeu isso? Isso é característico do apóstolo Paulo. Paulo sempre fala sobre isso. Se você olhar, por exemplo, para Efésios, deixa marcado aí 1 Timóteo. Abre Efésios comigo. Opa, obrigado, meu amigo. Efésios capítulo 4. Esse para mim, a carta de Efésios para mim é um manual de como edificar a igreja, não é? A carta de Efésios para mim é uma carta extremamente pastoral, não é? E é uma carta que para mim é um manual. Se você quer saber o que Paulo e o que Deus pensa sobre a igreja, para mim a carta aos Efésios é um manual. No capítulo 4 especialmente, o versículo 1, ele diz assim, ó, você achou? Vocês estão bem, gente? Estão me entendendo? Aleluia. Muito bom, né? Vamos lá. Versículo 1 diz assim, ó, como prisioneiro no Senhor, presta atenção, ele começa o capítulo já quebrando um paradigma. Porque você se apresentar como prisioneiro nesse contexto aqui, já é Porque um prisioneiro, principalmente nesse contexto, é alguém que não tinha lugar de fala. O prisioneiro é alguém que não tinha autoridade para ensinar nada a ninguém. Então ele já se apresenta quebrando um paradigma. Porém, um prisioneiro, Paulo como um prisioneiro, ele nos ensina vários princípios. Por exemplo, quando você olha para Atos, ali entre o capítulo 19, né, até o capítulo 20, 21, por ali, você pode se aprofundar em muitos princípios. Mas o principal deles é quando Paulo ele está indo em uma viagem e ele recebe uma revelação do Espírito de que aquele meio de transporte que ele ia viajar, no caso o barco, iria afundar. Você vê que Paulo, ele, mesmo sabendo que o barco iria afundar, ele entra no barco. Então, se você está num saguão de aeroporto, sentado aqui na sala de embarque esperando para embarcar, aí você ouve nitidamente o Espírito dizendo para você assim, ó, esse avião que você vai entrar, ele vai cair. Você entra nele. Só tem um jeito de você entrar nesse avião. Qual é? Se você estiver indo nessa viagem como um prisioneiro. Paulo está prestes a embarcar na viagem. Deus fala com ele. Esse barco vai afundar. Paulo fala assim, tá bom. Vai para dentro do barco. Por que ele entra no barco? Porque naquela viagem, Paulo estava como um prisioneiro. E um prisioneiro, ele não define mais a viagem que ele vai. Você está entendendo isso? Um prisioneiro, ele não decide mais como vive. O prisioneiro não decide mais a viagem que entra. Ele vai porque ele é um prisioneiro. Então ele avisa o comandante do barco que o barco vai afundar, mas ele não tem poder de mudar a rota do barco. Você está entendendo isso? Você já viu aquela história? O cara fala assim, cara, bicho, a igreja real é cheia de problema, moço. Por que você não sai? Porque eu não tenho mais escolha. Porque eu sou um prisioneiro. Eu estou avisando todo mundo das problemáticas da igreja. E o que você está fazendo dentro dela? É porque eu não decido mais pela minha vida. Eu sou um prisioneiro. E se eu sou um prisioneiro, não sou eu que digo para onde eu vou e de onde eu venho. Você está aí? Então ele começa o capítulo 4 de Efésios se apresentando como um prisioneiro.
Aí ele fala assim, ó, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação de vocês. Ele está dizendo assim, gente, presta atenção. Existe uma maneira digna de viver. E eu estou escrevendo isso para vocês como um prisioneiro. Paulo vai começar a falar sobre a ligação, sobre a vida do corpo. Paulo começa a falar, por exemplo, no versículo 7, ele fala da graça que Deus liberou sobre eles. Aí logo no versículo 8, ele fala sobre os dons que ele deu de graça. Que graça é essa? É o dom que deu de graça. Deus deu o dom de graça, sem merecer. Nós não merecíamos, ele nos deu o dom. E para que ele nos deu o dom? Versículo 12, para a edificação do corpo. Os dons servem para a edificação do corpo. Os dons foram ferramentas que Deus nos deu de graça para que o seu corpo seja edificado. Então ele começa a falar sobre a vida da igreja. E antes de começar a falar sobre o relacionamento e a vida da igreja, Paulo se apresenta como um prisioneiro. O que ele quer nos ensinar com isso? Paulo quer nos ensinar, irmãos, que se tratando da vida da igreja, somente aqueles que perderam seus direitos têm condição de viver. Viver a vida da igreja não é para aqueles que ainda conduzem a própria vida. Não é para aqueles que ainda definem para onde vai, de onde vem, como vive. Viver a vida da igreja é para quem é escravo de Cristo. Porque quem quer, irmãos, algumas situações que você precisa passar, que você jamais escolheria passar. Mas por que você precisa passar? Porque você não define mais o que vive, como vive. Já não é mais você que define para onde vai, de onde vem. Você está entendendo isso? Você é um escravo. Então ele já começa dizendo, eu estou escrevendo isso para vocês, eu quero falar com vocês sobre a ligação, sobre, versículo 16 ele fala sobre isso, sobre um corpo bem ajustado e unido, que cresce na medida que cada um desenvolve a sua parte, a sua responsabilidade. E para falar sobre isso, gente, eu preciso que vocês saibam que eu sou um prisioneiro. Eu poderia estar vivendo de outra forma, fazendo outra coisa, indo para outro lugar. Mas eu estou aqui comunicando para vocês a verdade. É isso que Paulo está dizendo. Você está aí? Então nós precisamos entender uma coisa. Esse princípio nos ensina algo. Quando alguém ingressa à vida da comunidade, quando alguém ingressa em uma comunidade local, ele assume um compromisso. Ele assume um compromisso formal. Um compromisso formal, mas também ele assume uma responsabilidade moral de alinhar a sua vida com os valores e princípios daquela comunidade. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Essa responsabilidade que assumimos ao fazer parte de uma comunidade, irmãos, ela implica em viver de uma forma que contribua para o bem comum. Então, fazer parte da vida da igreja é abrir mão de uma vida individualista que busca os seus próprios interesses. Precisamos entender que a partir do momento que fazemos parte da igreja do Deus vivo, que é coluna e fundamento da verdade, o que fazemos afeta a todos. A maneira como vivemos afeta a todos. Foi a primeira coisa que Jesus ensinou quando começou a sua manifestação pública. Foi tirar a perspectiva de um âmbito individualista e pessoal e aplicar uma visão, que é o que nós chamamos de visão de reino. Mas o que é essa visão de reino? É que no reino só existem dois tipos de pessoa, o rei e os súditos. Então Jesus começa dizendo assim, gente, até aqui o pai, ele era só meu. Mas a partir de agora, o pai, ele é nosso. A gente, até aqui, o pão, ele era meu. Mas a partir de agora, o pão, ele é nosso.
Qual é o ponto, o foco central da mesa que nós tanto falamos nela, né? Qual é a chave da mesa? Irmão, qual é a primeira coisa que Jesus faz quando ele pega o pão? Ele dá graça e ele divide, ele parte. E só depois ele come. Porque só me alimenta aquilo que é repartido. Porque a vida do outro precisa ser a prioridade. Porque se a sua vida for a minha prioridade, a minha vida vai ser a sua prioridade. E sabe de uma coisa? Um corpo, como diz Paulo, ele bem unido e ajustado, ele cresce. Então Deus é intencional em dar para você o que ele não deu para mim. Deus é intencional em fazer faltar em você aquilo que ele fez sobrar em mim e vice-versa. Por que Deus faz isso? Porque nós só seremos completos se nós estivermos juntos. Só há completude na unidade, irmãos. Sozinhos nós somos incompletos e imperfeitos. Você está entendendo isso? Você quer ver uma coisa? Filipenses, deixa marcado aí, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12 fala assim, ó. Você achou? Diz assim, ó. Não que eu, diga comigo, não que eu tenha obtido tudo isso. Algumas versões falam, não que eu tenha alcançado a perfeição. Não é? Aqui, ó. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Ou tenha sido aperfeiçoado. Mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo. Então Paulo está dizendo assim, ó, gente, eu não alcancei a perfeição. Você entendeu? Agora põe o verso 15 para mim, por favor. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas. Então, peraí. No verso 12, ele diz que não alcançou a maturidade e a perfeição. No verso 15, ele diz que alcançou. Como é que ele se contradisse aqui? No verso 12, ele fala assim, gente, eu não alcancei a maturidade. No verso 15, ele fala assim, ó, nós já alcançamos a maturidade. Porque o eu sozinho seremos sempre imaturos. O eu sozinho seremos sempre imperfeitos. O nós podemos ser maduros. O nós podemos ser perfeitos. Você está aí? Então Deus é intencional em promover ajuntamentos. Irmão, Deus, Atos capítulo 10, Deus vai até Cornélio. Cornélio vai orar. Aí Deus vai até Cornélio e fala assim, Cornélio, eu quero falar um negócio contigo. Estou traduzindo aqui para a linguagem de hoje, tá? Lá do Nordeste. Deus fala assim, Cornélio, quero falar contigo. Aí Cornélio fala, pode falar, Senhor. Deus fala assim, não, manda buscar Pedro. Porque eu quero falar contigo, mas eu quero falar contigo por meio de Pedro. Aí Pedro vai orar. Aí Deus fala assim, Pedro, eu queria que tu falasse um negócio para Cornélio, mas antes Deus vai convencer Pedro de ir até Cornélio. Irmão, preste atenção numa coisa. Você acha que Deus tem tempo para tentar te convencer de fazer o que Ele quer? Só pode ser muito importante o que Deus quer que você faça. Porque Deus vai, bota um lençol, mostra para Pedro animal, e vai falar para Pedro, que lá, você sabe a história. Por que é tão importante isso? Aí Deus vai e convence Pedro de ir até Cornélio. Irmãos, o que Deus queria? Deus só queria falar alguma coisa para Cornélio? O que Deus queria? Deus queria juntar Cornélio e Pedro. Aí Cornélio vai orar quando Pedro chega. Aí Cornélio vai orar e diz assim, Deus, já que nós estamos todos reunidos aqui, fala o que o Senhor quer falar. Sabe qual é o princípio que eu aprendo aqui? É que algumas coisas Deus vai falar comigo.
Mas tem coisas, irmãos, que ele só fala conosco. Tem algumas coisas que ele vai falar contigo individualmente. Mas tem coisas que Deus decidiu fazer por meio do outro. Então Jesus fala assim, olha, aqueles que vocês perdoarem, serão perdoados. Jesus não pode perdoar ninguém. Lógico. Mas ele fala assim, eu vou decidir perdoar por meio de vocês. Porque a vida flui por meio do corpo. Vocês estão entendendo isso? Então existe uma maneira correta de se viver na igreja de Deus. E o que nos define como igreja? A gente estava falando sobre isso ali. Porque, irmãos, agora, nesse exato momento, deve ter um outro grupo reunido em qualquer outro lugar por aí. Hoje à tarde vai ter jogo aqui em algum estádio dessa cidade. Provavelmente. Qual é a diferença de nós que estamos nessa reunião para um grupo de pessoas que está reunido em um estádio? Qual a diferença? Nós estamos aqui. Eles estão lá. Nós estamos com um objetivo em comum aqui, sim ou não? Eles também. A gente interage com o irmão que está do lado, sim ou não? Eles também. A gente vibra um com o outro, sim ou não? Eles também. Eles se abraçam em um determinado momento. Quando sai um gol, todo mundo se abraça, sim ou não? A gente também. Então por que nós somos uma igreja e eles não são? O que nos faz igreja? Se aquele mesmo grupo tivesse reunido nesse prédio, eles seriam igreja? Por que não? O que nos faz igreja? É o vínculo que nos une. Olha o que Paulo volta lá em Efésios 4, olha o que ele continua falando aqui no verso 3. Ó. Façam todo o esforço, para quê? Para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que nos torna igreja? É a unidade do Espírito. E como a unidade do Espírito é formada? Pelo vínculo da paz. Vocês estão entendendo isso? O motivo que nos une é a unidade do Espírito, formada por vínculos. E qual é o vínculo? A paz. Então, o que define se essa reunião é de fato a unidade do Espírito? É o vínculo. Se o vínculo for qualquer outro que não proporcione paz, essa unidade é carnal. Se nós estamos reunidos aqui e aqui no nosso meio tem competição, tem discórdia, tem confusão, tem guerra, o vínculo não é a paz, logo a unidade não é do Espírito. Vocês estão entendendo isso? Por isso que ele fala assim, não é façam algum esforço, façam todo o esforço. Por quê? Porque existe uma maneira correta de viver na igreja do Deus vivo. Nós não temos autorização de viver como queremos. Porque se somos participantes do corpo de Cristo, estamos como escravos. Você está aí? Então, segundo as Escrituras, ninguém que assume um compromisso de aliança com uma comunidade de fé tem direito de viver para os seus próprios objetivos. Irmãos, isso para mim é muito sério. Eu levo isso aqui muito a sério. Porque o que nos torna membros da mesma comunidade? É o fato de participarmos da mesma reunião. Irmão, quando termina o jogo de futebol, as pessoas saem de lá e vão jantar juntos? Se encontram na segunda-feira, na terça? Cada um vê sua vida. E quando termina o culto? Nós estamos reunidos em torno de quê? Ou de quem? Vocês estão me entendendo, irmãos? Sim ou não?
Então, quando essa expectativa, quando nós não entendemos esse princípio e achamos que podemos viver dentro da igreja do Deus vivo, de qualquer jeito, quando nós achamos que nós podemos definir a maneira de viver a igreja, nós não cumprimos esse princípio, nós não apenas falhamos na nossa própria conduta, nós também prejudicamos a eficácia da comunidade em alcançar os seus objetivos comuns. Então, quando eu, que faço parte de uma comunidade como essa, defino a minha maneira de viver, eu atrapalho o objetivo comum da comunidade. Você entende isso? Além de atrapalhar o objetivo comum, ela traz descrédito para o nome da comunidade. Dificilmente, irmão, alguém que vai ver você vivendo de forma independente, desconexa do corpo, vai dizer assim, olha, fulano de tal. Ele vai dizer assim, rapaz, aquele pessoal lá do Mervão de Ibirapuera, quer ver como é que eles vivem? Porque você representa uma comunidade. Você está entendendo isso? Você representa uma comunidade. Entenda uma coisa, querido. A partir do momento que você tem uma aliança com uma comunidade, nem o seu pecado é mais problema seu. Até o seu pecado é problema nosso. Você está entendendo isso? A Bíblia fala, irmãos, que Miriam tentou provocar uma confusão entre Moisés e o povo. E é muito interessante a forma como Miriam usa a isca para atrair Arão, né? Ela queria falar uma coisa, mas ela usou uma isca para atrair Arão. Qual era o problema de Miriam? O problema de Miriam era que ela achava, para ela, Moisés estava orgulhoso, porque Deus falava com ele. Né? Então ela estava com ciúme de Moisés, porque Moisés era o irmão da igreja que Deus usava. Moisés era o irmão da igreja que Deus instituiu como líder, como pastor. E ela queria estar no lugar dele. Mas se ela chegasse dizendo assim, aí ó, tu pensa que Deus só fala contigo, tu é orgulhoso, ia ficar muito na cara que ela estava ferida. Mas ela queria contaminar Arão. Aí ela usa uma isca. Como é que ela fala para Arão? E Arão, tu viu lá? Moisés casou com uma mulher que não faz parte do nosso povo. Aí Arão falou o quê? Ela falou assim, ele pensa que Deus só fala com ele. Quando ela chama a atenção de Arão, aí ela expõe realmente qual era a sua lepra, né? Irmão, Deus promove uma reunião. Deus fala assim, Moisés, chama eles lá na tenda para a gente ter um gabinete. O que foi que aconteceu com Miriam? Ela ficou leprosa. O que foi que aconteceu com o povo? O povo teve que parar. O avanço parou. Porque uma mulher ficou leprosa e teve que sair do acampamento. O avanço da comunidade foi comprometido por causa da postura equivocada de uma mulher. O povo de Israel, quando entrou na terra prometida, irmãos, que recebeu de Deus a direção de não tirar nada de Jericó, você sabe que um dos membros da comunidade desobedeceu, né? Acã foi lá, pegou uma capa babilônica, pegou alguns tesouros particulares. E aí o problema é que a consequência desse ato não foi somente para ele. O povo foi derrotado, o exército de Israel foi derrotado por conta dessa atitude. E aí Josué vai para diante de Deus para saber o que foi que aconteceu, qual foi o motivo, qual foi a causa da derrota. Deus, o que foi que aconteceu? Por que nós fomos derrotados? Você já parou para observar a resposta que Deus dá para Josué? Deus não fala assim, Josué, o problema foi que Acã pecou. Não, Deus fala assim, Josué, Israel pecou. Porque o pecado de um, que faz parte da comunidade, afeta todos. Se você tem uma aliança com essa casa, o seu pecado já não é mais problema seu.
o seu pecado é problema nosso. Por isso nós precisamos tocar na vida um do outro. E não tem problema de você ser só apenas um visitante. Você pode passar 10 anos visitando essa casa sem criar vínculo. Porque o que nos torna comunidade é o vínculo que nos une. Você está aí, irmão? Então, quando nós falhamos em viver os princípios e valores da comunidade a qual nós pertencemos, nós comprometemos a reputação da comunidade diante do mundo que a gente está inserido. Porque como seremos coluna e fundamento da verdade para o mundo lá fora? Então Paulo, ao escrever para os cristãos, para Timóteo e consequentemente para todo aquele que depois pudesse ter acesso a essa carta, ele não se limita apenas aos conselhos gerais de comportamento. Paulo aqui ele esboça uma visão clara da vida de um membro da igreja, de como um membro da igreja deve viver. Ele diz que alguém que faz parte da igreja de Deus, que é coluna e fundamento da verdade, tem um padrão a seguir. E esse padrão está contido nas Escrituras. Então isso nos protege. A vida em comunidade nos guarda. Porque isso serve tanto para o membro quanto para a liderança. Isso serve tanto para o líder estabelecer um padrão de membresia, quanto para o membro estabelecer um padrão de liderança. Você está entendendo isso? Você já viu, irmãos, um membro, pastores que estão aqui, líderes, provavelmente já viu um membro chegar aqui, pastor Israel, e dizer assim: pastor Israel, caminhei com vocês aqui, mas eu queria que vocês me liberassem, eu não me encaixei nessa comunidade. Já aconteceu aqui? Toda hora, não é assim? Mas você já viu um pastor chamar um membro e dizer: queridão, eu queria que você saísse dessa comunidade, porque nós não queremos você aqui. Mas se eu te disser que isso é bíblico, você acredita? Paulo manda fazer isso. É bíblico, meu irmão. Por que é bíblico? Porque existe um padrão, tanto para a liderança quanto para a membresia. Existe um padrão. Aleluia. Irmão, ser bíblico é cansativo, é difícil. É mais fácil não ser. É mais fácil não ser. Esses dias a gente precisou lá, pastor Israel. Uns 6 meses atrás a gente teve que passar por uma situação bem constrangedora. Descobrimos que um irmão do louvor estava traindo a esposa. E aí a liderança fez Mateus 18 com ele. O líder chamou ele, confrontou, negou. Demos um espaço. Lógico, tiramos do louvor, demos um espaço. Chegou algumas outras informações. Chamamos 2 testemunhas. Enfim, fizemos todo o processo que Mateus 18 nos instrui. Ele permaneceu. Eu falei: marca comigo. Marquei com ele antes do culto, sentei com ele. Ele quis se explicar. Eu falei: não, querido, a reunião não é para isso. Eu estou aqui para comunicar a você que você está sendo desligado dessa comunidade de fé. Por causa disso, você teve a oportunidade de se manter. Então, assim, você teve 2 opções. Ou você saía do pecado para se manter na comunhão, ou você, se mantendo no pecado, comprometeria a comunhão. Então você escolheu se manter. Então não sou eu que estou te tirando da igreja, foi você que escolheu ficar no pecado. Então eu queria dizer para você que nós estamos desligando você da comunhão, porque você escolheu ficar no pecado. Ele parou, travou, ficou me olhando. Eu falei: amém, Deus abençoe, e saí da sala. E fui ministrar o culto. Lógico, coração quebrado. Mas é aquilo que a gente estava falando. Às vezes ser evangelista demais dá problema, irmão. A gente tem que ser um pouquinho mais apostólico. Imagina um evangelista dentro do barco de Jonas. Jonas chega e fala assim: gente, o problema aqui sou eu, me joga no mal. O evangelista fala assim: não, nós vamos perder essa alma. Porque o evangelista está olhando para o momento. Perder uma alma.
Sabe o que um apóstolo ia fazer? Jonas está aqui, ele ia fazer assim, ó. Tu! Porque o apóstolo, para o apóstolo, jogando Jonas no mar, ele salvaria Jonas, ele salvaria o barco e ele salvaria a cidade. Porque o apóstolo está olhando lá na frente. Você está entendendo isso? Esse irmão desceu para o culto, sentou na cadeira, travado. E nós começamos a pregar o evangelho. Terminou o culto, ele levantou, pediu uma oportunidade, pegou o microfone e abriu para a igreja toda o pecado. Irmão, o espírito caiu no meio da comunidade. Daqui a pouco o outro levantou no meio da comunidade, veio e confessou. Começou uma confissão de pecado público. Nós ganhamos o cara de volta. Você está entendendo isso? Existe um padrão correto de viver dentro da casa de Deus. Não é de qualquer jeito. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja de Deus tem um dono. E esse dono é Jesus. Você está aí? Então entender isso nos dá autoridade. Tanto para a liderança dizer, cara, você está errado. Quanto para a membresia dizer para o líder, você desviou da rota. Então Paulo, quando ele faz isso, ele comunica que um membro da comunidade não tem liberdade para viver a igreja como ele mesmo deseja. Não, é porque eu acho que a igreja, legal. Se fosse do jeito que você acha, seria bacana. Mas não é do jeito que você acha, é do jeito que está escrito. Irmão, preste atenção numa coisa. Se você congregasse na igreja do jeito que você imagina, você não aguentava passar um mês nela. Porque a igreja que você imagina é chata. Sabe por quê? Porque geralmente a igreja que imaginamos é antibíblica. Você está entendendo isso, irmão? Amém? Você já parou para pensar que aquilo que eu procuro em uma comunidade de fé, provavelmente você chegou aqui porque você procurava uma comunidade de fé. Nós, a mesma forma como é lá na comunidade que eu sou pastor, o Mevan, ele tem essa característica. É um chamado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Muita gente chega porque estava meio perdido e já é ovelha da casa de Israel, mas estava meio sem rumo e cai aqui, como é lá. Né? E geralmente se chega assim. As pessoas vêm procurando uma igreja. Mas você já parou para pensar que aquilo que você procura em uma comunidade de fé pode não ser aquilo que a Bíblia define como uma comunidade de fé saudável? Aquilo que você imagina ser uma comunidade de fé saudável pode ser aquilo que a Bíblia diz que não é uma comunidade de fé saudável? Você já parou para imaginar isso? Então, irmãos, há um padrão bíblico de igreja saudável. E o fato é que pode passar pela nossa cabeça que essa igreja que nós imaginamos pode ser contrária ao padrão bíblico. Então, como a gente resolve isso? É fazendo uma votação para saber como você deseja que a igreja se torne? É assim que a gente resolve? Não. É imergindo nas Escrituras. É indo para a palavra. É indo para a Bíblia, o manual. A igreja de Cristo é a igreja bíblica. Antes do reino ser restaurado a Israel, quando o povo volta do cativeiro, a primeira coisa que aconteceu foi Josias restaurar a lei. Então nós precisamos, irmãos, de um retorno para as Escrituras. Porque voltando para as Escrituras, nós nos tornaremos uma igreja bíblica. E deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos entrando em um tempo muito, muito complicado. Porque talvez vai chegar a hora de que nós vamos precisar escolher, como igreja, se nós seremos biblicamente corretos ou politicamente corretos. Porque a impressão é que as duas coisas não será possível.
No dia que alguém chegou para Daniel dizendo: Daniel, está proibido de orar. O que Daniel fez? Foi orar. Porque talvez vai chegar um tempo que, para ser biblicamente correto, vai ter que ser politicamente incorreto. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar, para encerrar? No final, passa ali para dar uma olhadinha nos livros, tá? Eu queria que você colocasse sua mão sobre o seu coração. Eu queria fazer uma oração por você. Pai, nessa manhã eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui. Eu oro por clareza, Senhor, sobre cada um dos meus irmãos. Eu oro para que o Senhor levante homens e mulheres de aliança. Homens e mulheres comprometidos primeiramente com o Senhor e com a Tua Palavra. E depois comprometidos uns com os outros. Que possamos, Senhor, ter clareza de como viver dentro da realidade da Tua igreja. Da igreja do Deus vivo. Eu oro para que o Senhor nos ensine. Eu oro por essa casa. Eu oro por um tempo que o Senhor possa inaugurar um tempo de instrução sobre essa casa. Que todos aqueles que fazem parte dessa comunidade, todos aqueles que fazem parte dessa igreja, entrem num tempo de esclarecimento do Teu Espírito e que se torne cada vez mais claro como viver dentro da casa de Deus, a igreja do Deus vivo, que é coluna e fundamento da verdade. Que a sociedade, o mundo aí fora, olhe para a maneira como os meus irmãos estão vivendo e aprendam como o Senhor deseja que elas possam viver. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por esse tempo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Você pode aplaudir o Senhor?